Voltamos então para falar um pouquinho sobre juízes eleitorais e juntas eleitorais. Os juízes eleitorais, como já foi dito, eles são ali, né? Ele é o órgão, porque juízes eleitorais é um órgão, tá bom? Os juízes eleitorais é um órgão da justiça eleitoral de primeira instância e é formado por juízes de direito de cada comarca, responsáveis pelas zonas eleitorais de cada circunscrição eleitoral. Lembrando que circunscrição eleitoral é o aspecto territorial ali que envolve a eleição. Quando eu falo de uma eleição municipal, né, para vereador e prefeito, a circunscrição eleitoral é o município. Tranquilo? Além disso, o juiz eleitoral, eles vão processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexo, quando não for de competência originária do TSE ou dos TRS. Tranquilo? E mais do que isso, como vocês sabem, né, eles também vão ter aí a questão administrativa e também procedimental da eleição. Porque eles dirigem o processo eleitoral, determinam a inscrição e exclusão de eleitores do cadastro de eleitores, eles vão expedir títulos eleitorais, conceder transferências de eleitor, dividir a zona em sessões eleitorais, tá certo? Então ele tem toda a parte também do procedimento das eleições quando se refere aos cargos municipais, como também ordenar o registro e cassação de registro de candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los aí aos tribunais, ao tribunal regional respectivo. Beleza? Então, quando eu falo em juízes eleitorais, eles têm a função de ser a primeira instância e, além da parte mais procedimental em relação ao cadastro de eleitores, em relação à exclusão de eleitores, quanto à parte das eleições municipais, ele também vai ter a parte administrativa, como a própria organização sua interna ali em relação aos servidores do seu quadro funcional. E as juntas eleitorais, né? As juntas eleitorais, aí uma coisa, pessoal, os juízes eleitorais ele é composto por juízes de direito, tá bom? De carreira estadual, tranquilo? Ele não faz parte aí, ele não vai ter juiz federal. Quem é o juiz eleitoral vai ser o juiz de direito de carreira estadual, tranquilo? Então, por quê? Porque a justiça eleitoral não possui juízes próprios. E, portanto, essa função é exercida pelo juiz estadual, designado pelo TRE respectivo, que acumula a função de juiz estadual e eleitoral ao mesmo tempo. Tranquilo? Lógico que isso também tem a questão dos 2 anos, do biênio, e a questão do rodízio, meio de rodízio que são escolhidos esses juízes. Tranquilo? Gente, as juntas, elas em tese, elas teriam o quê? A competência delas é apurar num prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição, resolver impugnação, demais incidentes verificados durante o trabalho da contagem e de apuração dos votos, e expedir boletins de apuração, que fala o artigo 178 do Código Eleitoral, além de expedir diplomas aos eleitos aos cargos municipais. Cada junta eleitoral ela é composta por um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 a 4 cidadãos de notória idoneidade. É órgão transitório e constituído apenas no período eleitoral, 60 dias antes, e se extingue com a diplomação dos eleitos. Ou seja, em regra, a cada zona eleitoral vai ter uma junta. Entretanto, em alguns casos é necessário mais de uma junta para certa zona. Tranquilo? Então, gente, por que eu falei que essa junta perdeu um pouquinho a sua utilidade? Porque uma das funções dela é o quê? É justamente apurar a relação da contagem de apuração dos votos. Mas isso é tudo feito de forma eletrônica hoje. Então ela perdeu um pouquinho a sua importância nesse cenário dos órgãos da justiça eleitoral. Entretanto, ela tem a função ainda muito importante de diplomar, de expedir, né, os diplomas aos eleitos e suplentes nas eleições municipais. Tranquilo? No próximo vídeo, então, veremos aí um pouquinho sobre o Ministério Público Eleitoral. Beleza? E também, por fim, no último vídeo,
veremos um princípio da cooperação, ou princípio da cooperação, que vocês já tiveram muita noção do que seria isso, né? Vemos aí juízes estaduais, federais, todos atuando na justiça eleitoral de forma cooperada, tranquilo? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado.